Depois de pedir a quebra de sigilo fiscal e bancário do ex-presidente Jair Bolsonaro, a Polícia Federal mira agora os sigilos da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. A expectativa pela autorização do Supremo Tribunal Federal para ter acesso aos dados bancário e fiscal para avançar nas investigações. Fontes da CNN, porém, informaram que não há pressa em ouvir os investigados e que já há muita prova em apuração. Enquanto isso, advogados de Bolsonaro afirmam que o ex-presidente jamais se apropriou ou desviou quaisquer bens públicos. Quem tem todas as informações ao vivo de Brasília é a nossa repórter Luciana Amaral, para quem a gente dá boa noite. Boa noite, Luciana. Ótima noite de sábado a você, Leandro, e a todos que nos acompanham aqui no Prime Time. Pois é, Leandro, uma apuração do nosso analista Caio Junqueira de que a Polícia Federal agora também pediu a quebra dos sigilos da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. A gente da CNN já entrou em contato com a assessoria dela, mas até o momento ela ainda não se manifestou. A Justiça, como você bem disse, então também agora tem que decidir sobre esses pedidos, da Michele em relação também ao próprio Jair Bolsonaro. A gente também fica de olho aqui e qualquer novidade a gente avisa na programação. Esses pedidos eles foram feitos no âmbito da investigação sobre um suposto esquema de venda ilegal de presentes recebidos por Bolsonaro e pela comitiva dele durante o mandato, nos últimos 4 anos. Lembrando que a PF cumpriu nesta sexta-feira, ontem, 4 mandados de busca e apreensão contra pessoas muito próximas a Bolsonaro. Por exemplo, o ex-ajudante de ordens dele, Mauro Cid, e o ex-advogado dele, Frederico Wassef. Por exemplo, a polícia suspeita que 2 relógios de luxo, entre eles um Rolex cravado de diamantes, tenham sido vendidos pelo Mauro Cid nos Estados Unidos por $68 mil. Isso representaria cerca de R$350 mil na cotação de hoje. O Rolex tinha sido um dos presentes do governo da Arábia Saudita para a comitiva brasileira em 2019. Aí, quando o TCU, o Tribunal de Contas da União, pediu a devolução do relógio, houve uma operação para tentar recomprar o objeto. Ele teria sido comprado, então, pelo Frederico Wassef nos Estados Unidos, que o trouxe de volta ao Brasil para que ele, então, pudesse ser reincorporado ao patrimônio público. A PF conta com mensagens, e-mails e outras conversas entre o Mauro César Lorena Cid, que é pai do Mauro Cid, com o próprio filho e do então ajudante de ordens com pessoas do gabinete do então presidente Jair Bolsonaro, por exemplo. O Mauro Cid, pai e filho, teriam sido os principais responsáveis por negociar todos esses presentes, segundo aponta a investigação da Polícia Federal. O ex-ajudante de ordens chegou a dizer, num áudio obtido pela investigação da Polícia Federal, que o seu pai, o Mauro Lorena Cid, estaria em posse de $25 mil, o equivalente a pouco mais de R$120 mil. O Mauro Cid, pai, que é general da reserva do Exército. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro disse que jamais se apropriou ou desviou quaisquer bens públicos e colocou à disposição da Justiça a movimentação bancária dele. Já o advogado Fábio Weingarten, que atua na defesa do ex-presidente, disse para a CNN que ele e seu time jurídico não sabiam da operação de recompra do relógio Rolex. Outros pontos importantes, Leandro, é que a PF agora também quer ouvir a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro em depoimento. Isso porque a polícia suspeita que pelo menos um dos presentes teriam ficado com ela, mas até o momento ainda não tem data marcada para esse depoimento. E numa outra frente, lá na Câmara dos Deputados, a base governista, do governo Lula, quer tentar reviver a ideia de uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI justamente para investigar todo esse caso, todo esse suposto esquema ilegal da venda de presentes recebidos pelo governo brasileiro durante o mandato de Jair Bolsonaro. Volto com você. Luciana, obrigado pelas informações. Luciana Amaral falando ao vivo de Brasília. E a CNN procurou a ex-primeira-dama por meio da assessoria dela, mas ainda não obtivemos resposta.